Tecnicamente, o exorcismo é um sacramental. Eu já disse brevemente, os sacramentais não são exatamente os sacramentos, são celebrações, nesse caso, litúrgicas, que nos dispõem, a finalidade principal dos sacramentais é nos dispor a receber com fruto a graça nos sacramentos. Tem uma finalidade de dispor-nos, de preparar-nos. Uma pessoa que está possessa não consegue bem viver a sua vida cristã. Então precisa, e por isso, e nos primeiros séculos, isso acontecia até no período do catecumenado. Antes do batismo, muitos cristãos nos primeiros séculos tinham estado envolvidos em ritos pagãos, tinham estado muito envolvidos no ocultismo. Então, era necessário, para poder dispô-los ao batismo e à vida cristã, libertá-los. Então, essas são as graças que recebemos nos sacramentais, essas são as graças que recebemos no rito dos exorcismos. É um sacramental, é uma celebração litúrgica. Este ritual, o ritual que temos, é um ritual que foi publicado recentemente, tem poucos anos. E, como todos os livros litúrgicos, são coisas que os padres sabem, mas que o povo de Deus não sabe tanto, mas os livros litúrgicos que nós temos têm todos uma introdução. Se você pegar no missal da missa, as primeiras páginas do missal explicam o que é a missa, explicam os ritos da missa, o significado, e depois dão um montão de orientações práticas, o que é necessário utilizar para celebrar na missa. Então, essas premissas, essas introduções são muito úteis, seja do ponto de vista de esclarecimento de doutrina, o que é, seja com indicações práticas de como celebrar bem, como se faz. Então, o ritual dos exorcismos tem essas premissas, tem esses textos introdutórios, muito úteis, são breves, não são muito longos, são umas 10 páginas, algo assim, mas são muito interessantes. Eu não vou comentar, nem vou ver aqui, porque seria um pouco longo e aqui não temos só exorcistas, e os exorcistas já conhecem um pouco, não nos interessa imenso, mas gostava de insistir que é muito útil dar uma olhada. Padre, mas eu não tenho livro, mas o ritual está disponível até na internet. Você pode ver, baixar o PDF e dar uma olhada. Cá no Brasil não sei, mas lá em Portugal tem um site não sei qual é o nome oficial, mas da Comissão da Liturgia, da Conferência Episcopal Portuguesa. Penso que é Secretariado Nacional de Liturgia. E o site é muito simples, liturgia.pt. Lá tem tudo, todos os livros litúrgicos, missal, lecionários, as bênçãos, os rituais do matrimônio, o ritual do batismo, ritual dos exorcismos. Você baixa, você dá uma olhada, interessante. Algumas coisas importantes vou ver aqui com vocês, mas muitas não vou ver. Fica como diz lá em Portugal, fica de trabalho para casa. TPC, não sei como é que diz aqui as crianças na escola. Tarefa escolar, dá uma olhada nos textos do ritual. Primeira pergunta, o que é um exorcismo, padre? Já dei uma primeira explicação. É um sacramental, é uma celebração litúrgica, mas isso é pouco, porque isso é comum com muitas outras coisas. Na qual, como podemos definir o exorcismo? É uma celebração litúrgica, um sacramental, na qual
a igreja, um ministro em nome de Jesus e da igreja, expulsa o demônio, a sua ação de determinada pessoa. Assim, dito de um modo mais, com palavras mais simples. É uma celebração litúrgica na qual o exorcista, em nome de Jesus e da igreja, é uma ação litúrgica, expulsa o demônio de uma pessoa, assim de um modo simples. É isso. Em que casos se devem usar os exorcismos? Nos casos em que se tem, em que alguma pessoa, como vimos hoje de manhã, é vítima de algum dos distúrbios de uma ação extraordinária do demônio. Os exorcismos, como também já referi, não são o remédio para resolver as tentações. Tentação não se resolve com exorcismo, mas são remédio para resolver a possessão diabólica, a obsessão, a vexação, a infestação diabólica. Esse é o remédio adequado para resolver esses problemas, esses males. Vou partilhar um pouco, sobretudo da minha experiência e coisas que eu fui aprendendo com o tempo. Tem alguns aspectos que a gente vai afinando com a experiência, vai percebendo que é melhor fazer desse jeito, e algumas coisas que não estão no ritual. O ritual diz muitas coisas práticas, mas não diz tudo. E depois tem alguns exorcistas que fazem de um jeito, tem outros que fazem de outro. Eu tive a graça de conviver com pelo menos, talvez uns 4 exorcistas, e então tudo isso é útil, porque tem questões práticas que são interessantes e que podem servir para adaptar a outras circunstâncias nas quais não tem exorcista. Às vezes no grupo de oração surgem problemas, manifestações, ou na paróquia, o pároco, surgem problemas. Como fazer? A primeira ideia é, isso se aplica mais aos exorcistas, quando o bispo vai falar com o padre, eu pensei em nomear o senhor exorcista. O senhor está disponível? A primeira sugestão que eu faria aos sacerdotes é muito útil que o bispo nomeie pelo menos 2 exorcistas, por questões muito práticas. Porque se você é o único exorcista e você tem a agenda dos exorcismos, eu normalmente tenho mais de um mês de exorcismos marcados. Estou marcando exorcismos agora para novembro. E depois às vezes surgem imprevistos, o padre também fica doente, não é? Às vezes surgem imprevistos e fica com febre, está na cama, e agora? Então é muito útil, por muitos motivos, ter uma equipe de exorcistas, embora não signifique que tenham que estar sempre os 2 presentes nos exorcismos. Também é útil ter mais que um exorcista presente nos exorcismos. Mas eu penso que a ideia principal é muito arriscado ter tudo sobre as costas de um, né? Porque de repente ele não pode, ou por saúde, ou por mudança de pastoral, ou porque viajou, ou porque... E se complica tudo. E a vida sempre tem imprevistos, né? Depois, isso também ligado à minha experiência, é muito útil que, naturalmente, os exorcistas mais velhos vão formando os exorcistas mais novos. Também vimos isso, tocamos esse ponto.
Porque a formação teórica, acadêmica é importante, é fundamental, mas é insuficiente para nos preparar para os exorcismos. É importante a experiência prática. E o único modo de ganhar experiência prática é com a ajuda de um outro exorcista mais experiente. E por isso, para ter continuidade o ministério na diocese, é bom que pelo menos haja 2 e que o mais novo vá pegando o jeito com o padre mais velho. E depois, naturalmente, o padre mais velho chega aos seus 80, 90 anos, o padre Gabriel, né, e parte para o céu, e depois é necessário formar outros, né, e assim se transmite o ministério de uma maneira muito natural e muito frutuosa, não se perde. Eu noto, na minha experiência, nas dioceses onde parou de haver exorcista, quando o bispo nomeia um novo exorcista, muitas vezes o padre está numa situação muito difícil, porque não tem experiência prática. Ele até pode fazer o curso, ler o ritual, mas depois na prática como fazer? E fica difícil. Então, isso se evita tendo mais que um e transmitindo gradualmente. Na minha diocese, por exemplo, quando o meu bispo me nomeou exorcista, me nomeou exorcista adjunto. E tinha um exorcista, já tinha um exorcista na minha diocese, que ainda é vivo, que ainda é o principal, que era o pároco da catedral, que é também o penitenciário da diocese, que é um dos cônegos, digamos, um homem de Deus que também se dedicou a esse ministério, não tanto como eu, do ponto de vista de quantidade de pessoas, mas com fruto. Rezou também por muita gente. E ele hoje já tem 80, penso eu, algo assim, né? Hoje, na prática, sou eu que levo tudo, mas é importante, né? O bispo fez as coisas com lógica. Tem acontecido também vários padres que foram nomeados exorcistas ou que estão para ser nomeados exorcistas que me procuram porque exatamente não têm experiência prática. E então eu convido eles para passar umas semanas lá em Portugal e verem os exorcismos, acompanharem. No final, o meu bispo também fez uma coisa sábia. O bispo que me nomeou me deu a faculdade de delegar no outro sacerdote para um caso concreto. Eu posso subdelegar, tecnicamente. É uma coisa que o direito prevê. Em alguns casos, se pode subdelegar. E então, os padres que vêm e que estão ganhando experiência, eles me acompanham durante algumas semanas. Eu faço 12 exorcismos por semana, então 2 semanas são já 24 exorcismos, não é tão pouco como isso. E depois começo trocando. Agora você vai rezar o rito e eu estou aqui do seu lado, tranquilo, né? As primeiras vezes sempre tem, oxe. E depois a coisa comovente é que eles rapidamente percebem que é exatamente igual, que não muda nada, que não é o Padre Lara, que é Jesus, né? Nós já sabíamos em teoria, mas depois na prática ver é muito consolador. Não é o instrumento que causa a liberdade. O padre é um ministro e não mais que um ministro, é um instrumento. Tem padres que é padre, mas eu não sou santo. Eu também não sou santo, estou lutando todos os dias, né, com a graça de Deus. A santidade é um caminho. Mas Jesus, você é ministro, você é instrumento escolhido por Jesus. Deixe Jesus usar você, tranquilo, né? Então, os padres, quando experimentam que não muda nada, ficam muito contentes, né? E depois continuam 1 semana, 2, 3, depois chega um momento em que eu não vou, deixo eles ir sozinhos. Tem um dia que fica em casa, férias, e vai o padre
e tem 4 exorcismos cada manhã, né? Então, vem, depois no almoço eu vejo, e aí, padre, deu tudo certo? Tudo certo, padre, beleza, né? Essa experiência prática é muito útil, né? Muito útil, o padre fica com mais confiança depois no momento de voltar para a diocese e de começar a receber as pessoas. Tem algumas coisas que me perguntam em relação ao rito, são coisas que se discutem, às vezes estão escritas nos livros de exorcistas e que são mais opináveis, mas eu também quero partilhar aqui a minha opinião. Alguns padres, alguns exorcistas insistem muito que o ritual antigo, antes da reforma litúrgica recente, que é mais eficaz. Quando eu acompanhava o padre Gabriel, ele rezava no ritual antigo, que ele sabia de cor, e que era em latim, que só era em latim. E quando eu comecei trabalhando nos exorcismos, atualmente a igreja permite ao exorcista escolher. Pode escolher o ritual antigo, do ritual romano, título 12, ou então o atual rito dos exorcismos, que pode ser em latim ou numa tradução aprovada pela igreja, nesse caso em português. E eu, como dizia, durante 10 anos acompanhei o padre Gabriel no rito antigo. E depois veio o novo ritual, e depois o bispo me nomeou exorcista, e eu tenho os dois. Eu tenho o rito igual ao do padre Gabriel e tenho o novo, e uso os dois. Mas na prática, prefiro usar o novo ritual. E não vejo, contrariamente à posição de alguns exorcistas respeitáveis, que haja uma diferença evidente. Não vejo. Mas o antigo era mais forte. Não vejo diferença significativa. Não é óbvio que isso seja verdade. Alguns dizem que, mas era em latim. Também não vejo que seja óbvio que o latim é mais forte. Talvez para algumas pessoas sim, mas não é óbvio. Voltamos à questão, não é. Isso é a minha opinião. Vale pouco, né? Padre, então por que o senhor usa o novo ritual e usa em português? Por um motivo mais pastoral. Porque a maioria das pessoas que procuram o exorcista, já vamos ver amanhã, tem uma mentalidade muito supersticiosa. São católicos não praticantes e que com frequência passaram em muitos lugares. E para o mundo da magia, a questão do rito é essencial. A questão das palavras exatas, da posição dos dedos é essencial. E muitas vezes nos rituais mágicos, os médiuns dizem fórmulas que ninguém compreende. Então é todo um mundo meio misterioso. E uma das coisas que a escolha do português e do rito atual me ajuda, tem 2 motivos. Um, as pessoas a perceberem que isto não se trata de uma coisa mágica, que é uma celebração litúrgica. E a segunda ideia que gosto de passar pela escolha do português é que no fundo o rito é muito catequético, é toda uma grande catequese. As orações que estamos dizendo são lindas, mas se você reza em latim, só o padre percebe, se souber latim. Se você reza em português, todos nós podemos beber daquela fonte, nutrir a nossa alma, certo? Então, essa é o motivo da minha escolha, né? Eu escolho o português porque é mais catequético e porque evita, não alimenta a mentalidade supersticiosa. É só uma ajuda, depois tenho que corrigir as pessoas em muitas coisas, mas eu vejo que tem essas vantagens, né? Ou seja, fazer um rito numa língua estranha, latim, às vezes reforça a mentalidade mágica. Coisas práticas. O local onde se rezam os exorcismos. A igreja nos pede, de preferência, numa igreja ou num oratório, ou num local próximo de uma igreja ou de um oratório.
A ideia de fundo é um lugar sagrado. O demônio não gosta de tudo aquilo que é de Deus. Não gosta da palavra de Deus, não gosta dos filhos de Deus, não gosta dos lugares de Deus. E a igreja e as capelas são dedicadas a Deus, são consagradas, tem um rito da dedicação do altar, são lugares sagrados. E por isso as pessoas que têm distúrbios graves sentem essa presença de Deus nesses lugares. Quando eles entram na igreja, se sentem pior. Quando eles entram na capela ou no santuário, se sentem pior. E quando começam as orações, se sentem ainda pior. Quando começa a Santa Missa, o Santo Rosário. Então a igreja pede que seja, se possível, um lugar sagrado. Eu, graças à providência também, recebo as pessoas num santuário que tem na minha diocese, muito famoso, tem um santuário muito famoso, Nossa Senhora dos Remédios. Também tem no Brasil essa invocação. E por trás da igreja do santuário tem umas salas, uma casa que pertence ao santuário, e lá eu tenho a minha salinha dos atendimentos. É muito prático, porque todo mundo sabe chegar lá, tem igreja, tem o Santíssimo, tem banheiros, tem coisas que não são indiferentes. Tem estacionamento para o carro. E então, uma sala, nesse caso, perto de um lugar sagrado. Na sala, a igreja pede que a gente tenha um crucifixo. Eu tenho um crucifixo em madeira com, penso que 4 relíquias da Terra Santa. Uma pedrinha do Calvário, outra pedrinha do Santo Sepulcro, outra pedrinha do Jardim das Oliveiras e outra pedrinha, não sei, imagine, né? Mais uma coisa sagrada. O demônio não gosta do crucifixo, nem desses lugares da Terra Santa, né? Depois tem um quadro de Jesus Misericordioso e de Nossa Senhora, e depois outro de São Miguel. No ritual não pede o quadro de São Miguel, mas pede uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem de Jesus. Crucifixo, imagem de Jesus, imagem de Nossa Senhora. E depois, mais a água benta está prevista no ritual. No próprio ritual tem a bênção da água e do sal, se quisermos benzer o sal também. Porque aqui a igreja usa o sal. O sal tem a vantagem, a água se evapora com o tempo, e o sal é algo que é um pouco indestrutível. Uma vez que você benze o sal, se você puser o sal lá no seu quarto, daqui a 10 anos o sal vai estar lá. Sal bento e então se misturava antigamente, e no novo ritual também se prevê que se misture a água com o sal bento. Se benzem separados, se misturam. E como eu dizia, você quando asperge com a água passado alguns minutos já se evaporou, já secou, mas o sal sempre fica na pessoa. Então, água benta se usa nos exorcismos, o demônio também não gosta, tudo que é sagrado ajuda. E depois o padre usa a estola roxa, a estola da confissão, a estola da penitência, digamos assim, da conversão. E o ritual dos exorcismos, onde estão as orações. O rito primeira parte, ritos introdutórios, tem uma liturgia da palavra, se proclama a palavra de Deus, e depois a parte mais essencial do rito são orações pedindo a Deus que expulse o demônio, ou imperativas, ordenando ao demônio que saia. Essencialmente o rito, e depois tem o Pai Nosso, tem o Credo. Fundamentalmente o rito é isso, né? A parte onde o demônio se sente pior, reage mais,
é nas orações de exorcismo. Sempre primeiro deprecativa, nós pedimos a Deus que afaste o demônio, e depois imperativa, depois ordenando ao demônio que saia já. E como eu dizia, estas orações são muito bonitas, são muito catequéticas, estão cheias de Sagrada Escritura, são tratados quase de Bíblia, são lindas. Então uso isso. Também no ritual prevê muito, ao contrário de outras celebrações litúrgicas, no exorcismo tem que haver uma certa flexibilidade. Por quê? Porque a pessoa possessa, muitas vezes, existem algumas circunstâncias que nos obrigam quase a adaptar aquilo que está acontecendo. Nos outros sacramentos não é tão frequente. Talvez a coisa mais parecida seria o batismo das crianças, quando tem criança gritando e correndo. Então, às vezes, o padre tem que parar um pouco, tem que ver, né? E esse ritual, o novo ritual, deixa uma certa margem ao exorcista para usar o rito de acordo com as circunstâncias, mais do que em outras celebrações litúrgicas. Então o padre exorcista tem uma certa liberdade para repetir mais que uma vez uma oração, para abreviar o rito por algum motivo necessário. Por que pode repetir, padre? Porque às vezes você vê que nesse caso a pessoa reage muito a esta oração. Então é bom repetir aquela oração, e que não reage tanto a outras, né? Então é útil como que insistir naquele ponto. Normalmente isso tem tudo uma explicação, está ligado à causa que levou a pessoa a ficar assim. Quando se reza mais pelas causas, o demônio reage mais, e com o passar do tempo isso acelera o caminho de libertação. Outras vezes é preciso abreviar o rito, porque o rito é bastante longo, e no meu caso eu tenho 4 exorcismos cada manhã. Então não tenho tempo para estar 2 horas com cada pessoa. Eu uso 45 minutos. Em outros casos o padre tem mais tempo, mas no meu caso concreto não tem jeito, porque são muitos. Então eu faço uma versão, digamos, expresso do ritual, como o café, né? Bem curtinho, mas bem forte. Então salto muitos ritos iniciais, vou bastante direto às orações de exorcismo, e faço em anexo o ritual. O ritual oferece 2, e depois em anexo tem mais 4 orações de exorcismo, e eu uso as 2 do ritual mais as 4 do anexo. Então, e não é muito curto, não é muito longo, mas é bem forte, é ali uma surra. Mas como eu digo, eu faço isso por motivos concretos, porque não tenho tempo. Tem 45 minutos para cada pessoa, e sempre uma parte desse tempo, 15 minutos, são para o diálogo, para saber como estão as coisas, para fazer perguntas, e depois uma meia hora para rezar. E uma meia hora rezada intensamente é já muito, né? O exorcista sai cansadinho, coitadinho. E a turma também, às vezes tem casos difíceis de segurar, que os próprios assistentes já estão: padre, pare, por favor, que não tem mais, não tem jeito, né? Então, tudo isso são circunstâncias que podem fazer com que a gente se adapte. Depois, os assistentes. Se tiver outro sacerdote, é excelente, é ótimo, né? Que tenha outro sacerdote presente. Se for exorcista, melhor. Podem rezar os 2 ao mesmo tempo, o ritual. Os assistentes são leigos. Os assistentes normais que estão previstos pelo ritual são assistentes leigos,
que devem ser pessoas de oração, de graça de Deus, de caminhada cristã, e que sejam também pessoas discretas no sentido de o atendimento a toda uma questão de privacidade das pessoas envolvidas. São questões delicadas que muitas vezes envolvem a pessoa partilhar sua história, tem todo. Então, é muito importante que o sacerdote também dedique algum tempo formando os assistentes e para serem pessoas que não vão comentar o que se passa nos exorcismos, que não é fácil, porque muitas vezes os assistentes são pessoas fervorosas e se entusiasmam, e depois vai dizer na prima, você não sabe, mas aquele... E tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Não podemos, de nenhum modo, trair a confiança das pessoas que nos procuraram pedindo ajuda. E isso serve, por exemplo, para quando eu tenho um grupo de oração e às vezes tem manifestações durante a oração, né? E nesses casos eu sempre tenho alguns leigos que me ajudam, e eles sempre levam as pessoas para um lugar reservado antes de começar rezando as orações de libertação. Porque se todo mundo fica ali, é que inventa um show, e quando a pessoa muitas vezes regressa a ela mesma, se sente muito humilhada. Foi uma experiência de todo mundo rezando, todo mundo em cima, gritando. Não é o modo mais delicado de tratar os seus irmãos. Então, essas questões também têm a sua importância. Então, os assistentes têm que ser pessoas de caminhada, discretos, de oração. Durante os exorcismos, há um silêncio, não se sente nada, né? E eles rezam terço, o Santo Terço. Muitas dezenas, Ave Maria, Pai Nosso, interiormente, e estão intercedendo, e é eficaz. Às vezes eu estou falando com a pessoa ainda no diálogo e tem já algum dos assistentes que está rezando por a pessoa, mas ninguém percebe interiormente. O demônio percebe. E esse está rezando por mim. A pessoa sente que já a oração. E é importante que haja homens. Às vezes, infelizmente, encontramos mais voluntárias que voluntários, mas nesse ministério as senhoras, por mais boa vontade que tenham, não tem tanta força, né? É um problema prático, né? Então precisa ali de pelo menos nos casos médios, tem 3 níveis de gravidade. Tem os casos que eu chamo, os casos leves, são as pessoas que reagem às orações de libertação, aos exorcismos, arrotando, vomitando, sentindo picadas, dores, tudo isso, mas que não necessitam de ninguém segurando. Quando não necessitam de ninguém segurando, ninguém está tocando neles. Eu também tenho todo um problema prático da questão da delicadeza no trato com as pessoas, sobretudo muitas pessoas atormentadas são senhoras. Então não é bom, todo mundo está... Não é bom. E pode ser uma causa de escândalo e de imprudências. Eu conheço casos de padres bons que acabaram fazendo coisas erradas. Até com boas intenções, porque o demônio reage ao toque. Em algumas partes do corpo o demônio reage e a outras não. Mas tem partes que você não pode tocar nunca, meu irmão. Como é óbvio, né? Ainda que seja com a melhor das intenções. Então, cuidado. E não é isso que vai ser o fator decisivo na libertação. Mas ele reage. Tudo bem, mas existem outras coisas que temos que ter em consideração. Então, se a pessoa reage, mas não sai... Eu tenho uma poltrona, como é que se diz? Um sofá... poltrona, um sofá de um lugar onde as pessoas se sentam, os casos leves, sento eles ali. Se eles não saem da poltrona, ninguém toca neles, se reza,
eles reagem. Às vezes é preciso passar como os guardanapos, se diz guardanapo aqui de papel, lenço de papel. Eu uso aqueles rolos de cozinha, aqueles rolos, também não vem no ritual, mas é bem útil. Uso quantidades industriais de rolos de cozinha. Papel toalha. Os meus assistentes estão sempre cortando pedacinhos, então as pessoas que reagem, os leves, cospem bastante e vomitam, então tem um baldo do lixo com um saco de plástico, porque quando vomita, se não tem saco, problema, né? E estamos passando esse toalha de papel para as pessoas limparem. Elas próprias estão conscientes durante o exorcismo e se conseguem ajudar a elas mesmas. Então, se isso é possível, ninguém vai em cima da pessoa, tranquila. Depois tem o chamado caso grave, aquele que eu chamo caso grave. São casos em que eu sei que a pessoa reage mais, entra já no transe, os olhos ficam brancos, né? Se você levantar as pálpebras, percebe que a pessoa não está cá, e já são mais violentos e que saem da poltrona, do cadeirão. Então aí tenho que ter gente que está pronta para agarrar ele na hora. Não estão segurando desde o início. A coisa é mais serena. Estão sentados perto, estamos rezando. Eu já tenho lá nas minhas notas que aquela pessoa é um caso grave, portanto todo mundo já sabe que vai ser preciso segurar, mas só segura quando precisa. Então, rezando, e depois, às vezes eu já sei o momento em que essa pessoa vai reagir forte, né? Quando invoco o sangue de Jesus, ou quando rezo pelos filhos, ou pela família, ou pelo matrimônio. E então já faço o sinal, até com os olhos, não parando de rezar, aos meus assistentes que, oi, atento, agora vai ter que segurar, né? E então a coisa acontece, mas é ao mesmo tempo tranquila, né? Eles seguram, entram, né? Reagem um pouco, tem que segurar durante algum tempo, o padre sempre rezando, e depois a coisa volta a acalmar. Quando a coisa acalma, os assistentes já se podem retirar. Normalmente, aos homens, eu peço que eles segurem a pessoa fisicamente, com força. Às senhoras, eu peço mais que tapem a boca ou limpem a pessoa, se a pessoa não pode se ajudar a ela mesma, né, com as toalhas de papel. Muitas vezes eu peço para tapar a boca porque o demônio blasfema, insulta, xinga, cospe, morde. Então tudo isso acontece e isso também distrai um pouco o exorcista, nos distrai na oração. O demônio gosta de provocar, excitar a nossa ira, por exemplo. Então, a pessoa atormentada, o possesso, o demônio começa a falar contra as outras pessoas da família que estão na sala. As outras pessoas da família começam ficando bravas. Então, eu peço aos meus assistentes que calem a boca, né? E também para o exorcista é mais fácil manter a sua atenção na oração, nas palavras que está dizendo. Muitas vezes eu tenho que interromper o exorcismo porque as pessoas da família caem com frequência nas provocações do demônio e começam falando o demônio, insultando, respondem, né? Muito humano. E então eu explico para ele, e muitas vezes o demônio se faz passar por outra pessoa, por um defunto, ou por um vizinho, ou por um colega de trabalho, imitando até a voz e os gestos. E então eu paro o exorcismo, sobretudo nos primeiros exorcismos, as pessoas ainda não sabem todas essas coisas, então eu estou sempre fazendo pequenos momentos de catequese. Então paro e digo, você está falando com o demônio, não fale com o demônio, você está caindo no jogo dele. Você aqui, se quer ajudar a sua esposa, o seu filho, você deve rezar, né? E assim continua. E depois tem os casos que eu chamo o nível mais grave, que são os casos em que eu rezo numa pequena dessas camas de médico, numa maca baixa, não muito alta. Os casos mais pesados são os casos
de maca, em que as pessoas reagem muito. Muitas vezes, quando elas veem a viagem de sua casa até o local dos exorcismos, é toda uma aventura. A pessoa sai de casa reagindo, vem no carro reagindo, não quer sair do carro, tem que sair do carro já no colo até o local dos exorcismos. Não são todos assim. E muitas vezes nesses eu não posso falar com as pessoas antes do exorcismo, porque a pessoa já não está nela. Então se deita na maca e aí os assistentes têm que ser pelo menos uns 4, depende dos casos, mas em geral é preciso segurar bem. Não gosto muito de amarrar as pessoas na maca. Tem alguns exorcistas que amarram muito. Eu penso que também é uma coisa um pouco indelicada, não? E então o que eu faço é ponho uma fita dessas de viagem. Quando você vai de viagem e tem as malas em cima do carro, tem aquelas fitas de prender as coisas, são umas fitas que aguentam muitos quilos. Tem uma mola. Eita! Pense! Isso é bom sinal, né? Ele está bravo. Então, essas fitas tem uma mola de metal e eu ponho uma nos joelhos, na zona dos joelhos, e uma no tornozelo, na zona dos pés. Porque isso significa que as duas pernas da pessoa estão sempre juntas. Facilita demais a quem tem que se segurar. Porque se as pernas estão livres, fica bem complicado. E depois uma pessoa num braço, outra pessoa no outro braço, uma nas pernas, às vezes outra aqui nos ombros. E às vezes é complicado. Tem casos em que a pessoa quase sai da maca, cai no chão, não se magoa, mas cadeira voando, né? Então é importante nesses casos pesados você ter um número de assistentes mínimo. Quando acontece raras vezes em que eu estou rezando casos novos e surgem casos muito pesados e eu tenho só 1 ou 2 assistentes, eu termino o exorcismo. Por quê? Porque o risco de alguém se machucar é grande. Se a pessoa se machuca e vai no hospital, imprudência sua, imprudência minha, né? Então tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado porque é fácil. Às vezes a gente começa rezando por um caso novo, parece leve, não tem grandes manifestações, você continua e de repente vem coisa pesada. E se você está com mais 2 pessoas e não tem jeito, eu paro. É a minha opinião, né? E mesmo assim, em alguns casos, tem algumas pessoas que se machucam, ou pessoas do equipe, que acabam ficando machucadas nas mãos, ou em algum lado, ou a própria pessoa se machuca um pouco. Graças a Deus, até hoje, em 21 anos de exorcismos, nunca vi ninguém que se machucasse gravemente. Mas eu vejo que tem que ser prudente, que tem que ter cuidado. Agora, coisas, eu já falei um pouco, mas muito importantes ligadas ao diálogo e ao processo de discernimento. Então, eu tenho muitos pedidos de ajuda que vêm por muitas vias. Como não consigo atender pessoalmente todos os pedidos de ajuda, eu montei, isso é uma partilha minha, mas talvez em outros casos não seja necessário isso, mas eu montei uma equipe com leigos, porque infelizmente os padres também que eu conheço estão muito ocupados, então que ajuda nos primeiros contatos com as pessoas que estão pedindo ajuda do ponto de vista espiritual. Tem um e-mail é ajuda@santidade.net. Quem quer a ajuda do Padre Duarte tem que escrever um e-mail e explicar em breves palavras quais são os problemas e por que pensa que precisa de exorcismos.
E facilita muito a minha vida, porque quando você escreve, você normalmente é mais breve de quando você fala. Se você está no telefone, pare, tudo bem, e então fica uma manhã para 3 casos, né? Se você escreve um e-mail, você em meia hora pode ler 5 e-mails. Depois, esses e-mails, atualmente, no início eu fazia toda a triagem. Eu recebia, alguns dias da semana, dedicava aos casos novos, que vinham pela primeira vez, que são a grandíssima quantidade, e depois outros dias dedicava aos exorcismos dos casos que eu estava acompanhando. Mas como os casos que eu estava acompanhando de exorcismo com os anos foram crescendo de número, eu tive que delegar numa equipe de leigos esta fase do primeiro discernimento. Então, os e-mails vão para um amigo meu, leigo, de caminhada, como se fosse, não é o Danilo, mas podia ser o Danilo, né? Muito habituado neste ministério, com muita caminhada no Ministério de Libertação. Então, ele, pelo que as pessoas dizem no e-mail, já tem um primeiro discernimento se é ou não é um caso de exorcismo. Depois ele responde a esse e-mail e dá alguma tarefa de escola para eles. Tarefa de escola: meu irmão, você vai fazer esse exame de consciência, vai fazer confissão, vai fazer essa oração, vai fazer, né? Depois começa um diálogo com essa pessoa, vendo sempre as suas respostas, como reage. Depois acaba por fazer um telefonema e falar com essa pessoa, e no final do telefonema, com uma videochamada, porque é gente de todo o país, ele faz uma oração de libertação, né? Videochamada. E com a oração de libertação, normalmente quando chega esse momento, ele já tem uma certeza de que a pessoa precisa, por tudo que foi dito, por como reagiu aos conselhos, pela caminhada que está sendo feita. E na oração de libertação ele vê por a imagem as reações da pessoa e ouve os sons, né? E quando ele passa esse caso para mim, ele passa já com todo esse historial. Ele faz uma espécie de ficha clínica. Eu tenho para cada pessoa que eu acompanho o nome, e todas as informações relevantes. O que tem a ficha clínica? Nome, diocese, onde mora, celular, tem se está casado na igreja, se tem filhos, qual foi a data do primeiro encontro, quais são se fez o crisma, todas essas informações. Quais são as possíveis causas, depois quais são os pontos a que reage mais durante a oração de libertação. Reage muito à mãe, ao estômago, ao trabalho, aos temas que reagem. Então isso já está tudo na ficha. E depois outras observações. Aí ponho tudo o resto que não entra nas outras categorias. Então, quando esse meu irmão me manda um novo caso, ele me manda a ficha clínica desse novo caso, e ele já rezou, e eu já sei com certeza que é um caso de exorcismo, porque reage à oração de libertação e porque tem todo esse historial. Então eu já marco direto nos dias dos exorcismos. A triagem, o discernimento foi feito por ele. Quando essa pessoa chega a mim, o primeiro encontro, eu rezo pouco e continuo o diálogo que ele já começou. Eu já tenho muita informação sobre essa pessoa, mas eu retorno e começo a ver, então, você está casado, vou dizendo tudo, né? E depois faço mais perguntas, mais esclarecimentos. Sobretudo, o que mais me interessa é descobrir a causa dos distúrbios diabólicos extraordinários. Qual foi a causa? Foi um colega... As causas mais frequentes que eu encontro são casos de vingança com magia negra, né? Porque
problemas com colegas de trabalho, com vizinhos, com familiares, com basicamente isso: invejas, ódios, vinganças. Então interessa muito como chego à causa, fazendo perguntas, né? A pessoa diz, eu pergunto um dos dados: há quanto tempo você começou a ter esses sintomas estranhos? A desmaiar quando entro na igreja? Padre, desde fevereiro do ano passado. E antes de fevereiro do ano passado, você teve algum problema com alguém no trabalho, na família? Então a pessoa diz: padre, eu fui promovida no trabalho. E alguém ficou bravo com isso? Ah, tinha uma colega que pensava que ela ia ser a escolhida, né? Então, com essas perguntas, eu ponho sempre lá na minha ficha possíveis causas. E pergunto o nome da colega. E como se chamava a sua colega? Se chamava Patrícia, né? E quando estou rezando, ainda antes do exorcismo, eu sempre começo os encontros, depois do diálogo, sempre rezo a oração de libertação com os meus assistentes, a única oração que eles rezam em voz alta, e com os familiares da pessoa que está mal. Por quê? Porque quero que, sobretudo, os familiares e a própria pessoa percebam que as orações de libertação são eficazes, funcionam. Porque eles, quando saírem da minha presença, não vão ter o exorcista, mas vão ter as orações de libertação. E isso não é indiferente. E no final da oração de libertação, sempre tem um momento mais de oração mais espontânea, de libertação, em que eu invoco o sangue de Jesus em várias áreas da vida da pessoa e em várias outras pessoas. E então, aquelas possíveis causas, eu depois, no momento da oração de libertação, trago elas à oração. E o que eu noto? Eu noto que tem umas que o demônio reage violentamente e outras que não reage nada. Isso significa que umas são verdade e outras são mentira? Não necessariamente, tem que ser prudente, porque o demônio também é esperto, né? E pode enganar o exorcista e tenta enganar. Mas significa que existe mais um indício que a causa é aquela. Não é mais que isso, é mais um indício. Não é certeza absoluta que foi a Patrícia, mas é mais um indício que provavelmente foi a Patrícia. E depois continuo o diálogo sobre esse tema no outro exorcismo. Quando a pessoa vem, passado um mês, eu recebo as pessoas uma vez por mês, já passou a hora, né? E quando a pessoa volta, eu no final do exorcismo faço as minhas notas, atualizo a ficha, e quando a pessoa volta no mês seguinte, eu já olho na ficha e retomo o diálogo partindo das últimas novidades. Então o diálogo, essa era talvez uma das ideias mais importantes, sublinhar, é que tem muita gente que pensa que exorcismos o padre reza e vai ficar tudo bem. É muito importante rezar pelas causas. Quando rezamos pelas causas, o demônio reage violentamente e acelera-se muito o processo de libertação. A pessoa experimenta mudanças grandes quando nós rezamos pelas causas dos distúrbios. Quando nós só rezamos genericamente, a evolução é muito lenta. A coisa melhora, mas melhora pouco. E por isso o diálogo para descobrir as causas é importante. Se você tem pouco tempo e quer resolver rápido, gaste tempo no colóquio com as pessoas. Isso é útil especialmente também para os padres exorcistas. Eu vejo que os padres, as pessoas chegam, já está rezando, mas não sabemos nada. É como você querer disparar um tiro num passarinho, mas não tem luz na sala. Você não sabe para onde ele vai. Então, para focar a oração, é muito importante tentar perceber as causas. Muitas vezes é difícil, e tem muitos exorcismos em que eu faço, e eu não sei ainda, depois de tantos exorcismos, muito bem qual é a causa. E depois ainda tem casos mais complicados, que tem várias causas, uma mais próxima,
uma bruxaria feita 2 meses atrás por a colega ou por o colega, mas depois tem outras mais remotas, que quando ele era criança, a mãe dele levou a uma benzedeira e pôs um óleo no corpo e tomou algo. Então, eu pensava que era só uma causa, mas afinal havia mais que uma. Então, em vários casos, me acontece com alguma frequência, eu percebo com o tempo que afinal tem outra causa. Parecia só uma, mas afinal tem mais que uma. É um exercício também de paciência. Já disse, penso que quase tudo. Recebo as pessoas uma vez por mês, porque também tenho pouco tempo. Mas nos casos pesados, nos casos mais graves, o ideal seria com uma frequência maior. Eu não diria necessariamente todos os dias, porque a questão do caminho de cristão da pessoa é muito importante também, a conversão, a vida na graça, a oração. Então não é só uma questão de muitos exorcismos, é uma questão de conversão de vida, de santidade de vida, e os exorcismos vão ajudando. Mas nos casos graves eu diria que uma vez por semana, de 15 em 15 dias, seria o ideal. Infelizmente eu não consigo. E essa última ideia é um problema que eu tenho, é que muitas vezes o ministério dos exorcismos não está muito integrado na pastoral, no resto da pastoral da diocese, né? Ou seja, muitas vezes os outros sacerdotes não acreditam, e os outros agentes de pastoral. Então, não existe um verdadeiro trabalho de equipe, e isso prejudica muito o fruto do ministério, porque as pessoas muitas vezes são mal orientadas e confundidas. Então, vai no padre, o padre diz, não, você tem que ir no médico só. Eu mando muita gente no médico, não é que é um mau conselho, mas muitas vezes tem gente que não acredita que o demônio existe, então, infelizmente, nas circunstâncias atuais, pelo menos na Europa, cá no Brasil não é tanto. Existe tanto ceticismo que aquilo que eu digo às pessoas que procuram ser fiel ao Evangelho e à igreja, elas só ouvem de mim. Nunca ninguém disse para elas o que eu estou dizendo. Então, é muito duro, porque a pessoa sai dali e não encontra na igreja muita ajuda, não encontra mais ajuda, ela está muito só, e fica difícil para uma pessoa sem a ajuda da igreja, dos irmãos, percorrer esse caminho com fruto, né? Ela está muito só, e mesmo seus familiares são pessoas muitas vezes não de caminhada, não católicos praticantes. Então eu vejo a pessoa uma vez por mês e o resto do mês tudo complica. O padre muitas vezes vê ela com manifestações na igreja, proíbe ela de ir na missa. Eu obrigo ela a ir na missa, digo, se você não vai na missa, eu não rezo. E ela depois vem chorando e diz, padre, mas o meu pároco proibiu eu de ir na missa. Você vê? Então fica difícil. Nos casos em que as pessoas estão conscientes, e antes ou depois sempre estão, uma das primeiras perguntas que eu faço quando eu encontro um caso novo ou no final do exorcismo, quando é grave, ou no início você quer a minha ajuda? E todo mundo diz, padre, claro, estou cá porque preciso. E eu sempre digo, eu ajudo com todo gosto, mas tem uma só condição. Você tem que fazer o que eu peço. E então, porque estão em grande sofrimento, as pessoas estão dispostas a confiar e a sacrificar-se, fazendo o que eu aproveito e peço. Então vai fazer uma boa confissão, vai missa todos os dias. As 4 coisas que eu peço para todos os casos que eu acompanho: confissão mensal, uma vez por mês, pelo menos. Missa e comunhão diária, terço em família diário, oração de libertação diária. Eu sei que em muitos casos eles não conseguem fazer isso,
Mas se eles não conseguem, não tem problema. O problema é se eles não tentam fazer isso. Está vendo a diferença? Ou seja, a pessoa tem que se empenhar seriamente na vida cristã. E com o passar dos exorcismos, cada vez conseguem fazer melhor, estar na missa, rezar o rosário, rezar a oração de libertação. No início é difícil para eles, com o tempo vai sendo cada vez mais fácil, e isso também é um sinal do progresso nesse caminho de libertação. Eu sempre, muitas vezes, quando vem, passado o mês seguinte, eu pergunto: e aí, na missa, você está melhor? Padre, já consigo seguir a missa toda. E a oração de libertação, consegue? E no terço? Então, as pessoas partilham o que notam de evolução. O que está mudando na sua vida, no seu dia a dia? Isso é um pouco o termômetro da eficácia dos exorcismos e desse caminho de libertação. Pronto, então essas são algumas das ideias que eu queria partilhar sobre esse tema. Ainda vamos ter o tema das orações de libertação e eu vou retomar mais algumas coisas sobre os exorcismos.